A doce paz de Yeshua seja sobre todos aqueles que me ouvem. Tenha um abençoado dia, que o Eterno continue a guardar você e que você continue a perceber as orientações dele. Hoje eu quero falar de um assunto que é muito importante para nós e que é básico na nossa vida, que nós deveríamos saber muita coisa sobre esse tema desde a nossa infância. Trata-se do tema bênção. E eu quero falar sobre isso com você com base na história da família de Isaac. Então vamos para Gênesis capítulo 27. E eu quero ler aí a parte que fala do diálogo entre Rebeca e seu filho Jacó. Isso está no verso 26, no verso 6, capítulo 27 de Gênesis, verso 6, 7, 8 até o 10. Vamos lá. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá das cabras 2 bons cabritos. E eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, para que ele, como ele gosta. E levá-los a teu pai, para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Isaac, que estava sentindo que já estava nos últimos dias de vida, e na verdade não era, ele viveu muitos anos ainda. Jacó foi para lá, depois para a casa dos seus parentes, ficou muitos anos lá e voltou, e alguns anos depois que ele enterrou seu pai. Mas Isaac achava que já estava nos fins dos dias. Então ele pede a Esaú que prepare um guisado para que ele comesse do guisado e abençoasse Esaú. Então aquele que seria abençoado sempre apresentava alguma coisa ao abençoador. Nós vimos isso com Abraão e Melquisedeque, vimos em outros momentos e vemos aqui. Então Isaac pede algo, me dá algo para eu comer, prepara algo do jeito que eu gosto e eu vou te abençoar. Só que quando Isaac falava com Esaú, a Rebeca ouviu, a mãe de Esaú ouviu. E ela então chamou o Jacó e ela prepara com ele uma outra coisa. Ela pede então, você ouviu ler aqui, você conhece a história. Ela pede que seu filho Jacó, enquanto Esaú está lá na caça, procurando uma caça lá para preparar o guisado, a Rebeca aqui de forma esperta pede que Jacó pegue um cabrito, 2 cabritos ali do rebanho mesmo e traga que ela vai preparar. Então, enquanto eles estão fazendo isso, o Isaac está aguardando. E eu, por muitos anos, eu pensei, a Rebeca não precisava agir desse jeito, porque aqui foi engano. Pelo menos é o que está escrito aqui no título. Eu não sei como que o Eterno viu isso, eu não sei. Realmente nós não sabemos o que aconteceu ali. Mas o que eu entendo hoje é que se a Rebeca não fizesse algo, o Isaac realmente ia abençoar a Esaú. E uma vez abençoado, pronto, acabou. Não tinha como reverter. E ele ia mesmo, porque ele falou aqui, ele expressou, ele pensou no seu coração: chegou o tempo, vou abençoar logo meu filho.
Então, se ela não fizesse algo para mudar isso, ele ia abençoar. No mesmo dia, ou talvez no dia seguinte, no máximo, eu creio que no mesmo dia, Isaú não ia demorar assim para trazer essa casa. Então, algo precisava ser feito. E por que a Rebeca foi fazer algo? Porque um dia, a Rebeca, quando grávida, ela chega diante do Senhor e fala que os filhos dela estão lutando dentro do ventre dela. E aí ela pergunta ao Senhor por que daquilo, e o Senhor responde. Ele falou, Rebeca, tem duas nações no seu ventre. Tem dois povos que se dividirão nas tuas entranhas. E então eles já estão em luta dentro do seu ventre. Dois povos grandes vão vir daí. Então são dois povos diferentes, por isso a contenda, por isso o conflito entre eles. Mas ele disse: o maior vai servir o menor. A Rebeca terminou seu tempo de gravidez, teve seus filhos, aqui eles já estão bem adultos, creio que próximo aí aos 40 anos, 40 anos, e ela gravou isso. E ela esperou por esse tempo todo e nada aconteceu de diferente. Os filhos estavam ali. O pai estava vivo, então tudo ficava do jeito que estava. Esaú casou-se e Jacó continuou ali. Então é certo que Isaac ia abençoar, mas é certo que Rebeca sabia o que o Eterno tinha falado para ela. Quem leva a bênção é o mais novo, é o que nasceu depois. Então, e com isso no coração, ela falou, pensou, eu tenho que fazer algo. Senão ele vai fazer algo, senão Isaac vai fazer algo contra a palavra do Senhor, ele vai desobedecer o Senhor. Não é isso que o Senhor falou. Entende, então, como a gente não pode ficar jogando pedra em Rebeca? Talvez ela não soube como fazer a coisa, mas ela estava priorizando a palavra do Senhor. Ela sabia que isso ia trazer grandes problemas se fosse feito em contrário. Então ela agiu junto com Jacó, ela orientou ele para que não fosse feito do jeito que Isaac queria. Porque a palavra do Senhor prevalece sobre a palavra de Isaac, sobre a vontade de Isaac. E aí o guisado é preparado por Rebeca, Jacó leva lá, engana seu pai, fala que ele é o primogênito para receber a bênção. E então, quando Isaac ali, embora resistente, desconfiado, chega um momento que ele é convencido de que aquele ali realmente é Esaú. Ele até achou que Esaú voltou muito depressa daquela caça e que preparou muito rápido aquele guisado, mas o Jacó foi convencendo, não, sou eu, eu sou teu filho primogênito. E aí ele acaba abençoando o Jacó, achando que estava abençoando Esaú. Vamos ler agora sobre a bênção. No capítulo 27, o verso 27. E chegou-se e o beijou. Quem fez isso? Jacó e Isaac. Estão juntos os dois. O Isaac lá na cama, estava cego. Na cama, né? Não sei se cama, eu sei que ele estava num aposento. E o Jacó, então, chega e com o guisado fala que ele é Esaú.
Aí no verso 26, Isaac fala para Jacó: chega-te, beija-me, meu filho. Qual era a intenção dele? Ver pelo cheiro se realmente aquele era Esaú. Porque Esaú tinha um cheiro diferente, tinha um cheiro de caçador. E chegou-se e o beijou. Então Jacó beija seu pai, então cheirou o cheiro dos seus vestidos e abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus. Olha aqui, começa a bênção aqui, presta atenção na bênção. Eu disse para você várias vezes, e eu ainda vou dizer mais várias vezes pela frente, que bênção em hebraico é poder e capacidade para agir. Poder e capacidade. Poder e autoridade, na verdade. Poder e autoridade. Não esquece que bênção é isso. Poder e autoridade para agir. Isso é necessário. Sem isso ninguém vai. Ninguém faz. A bênção vem de Deus e ela é passada para o homem passa para o outro homem. Isso está sendo passado desde Abraão. Por isso a gente não pode jogar o Antigo Testamento fora. Então a gente perde tudo. Inclusive o Salvador, que vem de lá. Então tudo vem de lá. De lá de onde? De Israel. E tudo está registrado na Bíblia. Aí começa no verso 28 a bênção de Isaac. Olha só, ele está passando a bênção de Deus, transferindo o que tem, o que recebeu de Abraão, para o seu filho. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, olha só. Então, ele está mandando que venha sobre Jacó, sobre as terras de Jacó, orvalho, chuva, para fazer a terra produzir, para dar água ao gado. E das gorduras da terra. Deus te dê do orvalho dos céus e das gorduras da terra. Gorduras da terra. O que isso significa? Muito gado. E abundância de trigo e de mosto. Para isso acontecer, era necessário que alguém proferisse. Por quê? Porque todas as coisas são feitas pelo verbo. Sem o verbo, nada se faz, nada acontece. Sirvam-te povos, sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti. Isso aconteceu em vários momentos da história, especialmente nos tempos de Davi e de Salomão. Sê senhor de teus irmãos. Por esse versículo e pelo versículo 37, nós vemos que parece que Jacó e Esaú tinham outros irmãos. Então, olha só, ser senhor de teus irmãos, incluindo Esaú, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem. Aqui entra Esaú, que daí a pouquinho, naquele mesmo dia, vai amaldiçoar Jacó e vai querer matá-lo, quando eu descobrir.
Então Isaac, sem saber de nada, está dizendo que maldito seja. Então ele está ao mesmo tempo já amaldiçoando Esaú, porque é ele que vai cair nisso. Então, benditos sejam os que te abençoarem, malditos sejam os que te amaldiçoarem. Foi dita a mesma coisa para quem? Para Abraão, em Gênesis capítulo 12. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, a bênção de Abraão está sendo dada agora a Jacó. Verso 30. E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaac, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua casa. E fez um guisado saboroso e trouxe-o ao seu pai e disse a seu pai: Pai, levanta e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. Aí Isaac disse para ele assim: Quem és tu? Ele disse: Eu sou teu filho, o teu primogênito, Esaú. Então Isaac estremeceu muito grande e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e matou-os? Gente, isso aí era um assunto sério. Se isso fosse nos nossos dias, ninguém ia dar valor a isso. O Isaac estremeceu, porque ele tinha acabado de dar tudo para Jacó. E ele pensou: eu errei, eu fiz tudo errado. Deve ter ficado se culpando sua esposa, culpando o Jacó. E Isaac não sabia o que fazer agora, ele estava em desespero. Por quê? Porque bênção é coisa séria. Ela não pode ter o tratamento que nós damos. Isso é coisa séria. Isso faz o mundo, isso desfaz o mundo. Mas nós tratamos esse assunto com negligência, com descuido. Aí Jacó fala no verso 33 aí: Eu comi de tudo antes que tu viesses. Abençoei-o. Ele está falando para Esaú: Eu abençoei Jacó. Jacó veio e disse que era Esaú: Eu comi o que ele me trouxe e eu abençoei-o. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. Todos sabiam a seriedade disso, embora Esaú em alguns momentos deu seus vacilos, por isso não podia levar a bênção. E aí Isaac disse para ele: Veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Eu vou pular esse versículo. Disse mais: Não reservaste, pois, para mim bênção alguma. Agora era o desespero de Esaú. Então respondeu Isaac e disse a Esaú: Eis que o tenho posto por Senhor sobre ti, e todos os teus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido. Que te farei, pois agora, meu filho, não sobrou nada para você. Eu dei para ele a bênção do primogênito, eu dei tudo para Jacó, teu irmão, não sobrou nada para você, o que eu faço agora com você? O desespero naquela casa era grande. Era um dia muito triste, um dia muito difícil. E disse Esaú a teu pai: Tens uma só bênção, meu pai. Alguma coisa talvez sobrou. Por quê? Porque nada ia acontecer na vida de Esaú de bom se o pai não tivesse algo para proferir, uma bênção para proferir, uma autoridade para proferir, um poder para proferir. As coisas boas só aconteceriam na vida de Esaú se elas saíssem da boca de seu pai. Tudo é feito pelo verbo, e o verbo de Deus.
E Isaac aqui, ele liberou o verbo de Deus, as bênçãos que Deus mandou transferir, ele transferiu para Jacó. Se fosse nos nossos dias, se Isaac estivesse no nosso meio, pensasse como nós, ele teria abençoado tanto Jacó quanto Esaú com as mesmas coisas. Por quê? Por causa da falta de conhecimento sobre esse tema. Isso não é um tema qualquer, isso não é uma coisa para ser lidada de qualquer jeito. Isso é coisa séria. A bênção de um não é passada para o outro. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Por quê? Porque agora não dava tempo mais. Agora não sobrou nada para ele. Aí continua Isaac no verso 39. Isaac, seu pai, diz: Eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. Então ele profere alguma coisa para Esaú não ficar no zero. Ele amava muito Esaú e era filho dele. Só que Esaú ia ser servo de Jacó. Toda a descendência de Esaú seria servo de Jacó. Verso 40, pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Então, o que Isaac está dizendo aqui? Ó, você vai ter que viver guerreando. Para você vencer, você vai ter que guerrear. Sempre, né? Que Jacó também teve que depois, o povo de Jacó guerrear para reconquistar a terra. Ao teu irmão você vai servir. Aí ele diz uma coisa boa aqui. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Então ele está dizendo para Esaú, ó, a partir de agora você vai servir o seu irmão. Ele é senhor seu. Morrendo Isaac, Jacó seria senhor de Esaú. Porque não podia ter dois senhores. Mas ele diz que vai ter um tempo de libertação, e amanhã eu quero falar sobre isso. Em que momento isso pode ter acontecido? Aí ele falou: quando chegar o seu tempo de libertação, aí você sacode o jugo do teu pescoço. Ou seja, sacode o jugo do seu irmão, aí você para de servir o seu irmão. Então isso ainda tem solução. Por quê? Porque foi dada a palavra aqui pelo pai dele. Mas eu quero pensar com você, ainda continua aqui a bênção de quando Esaú fala que vai matar o irmão, então a Rebeca e o Isaac entram com providências para que isso não aconteça. E aí eles mandam Isaac ir para outra terra. Isaac, vai embora. E a Rebeca, ela pede para que o Isaac vá lá para a casa dos parentes dela, para que ele se case por lá e forme família por lá. E ela pediu para ele: não arrume esposa aqui. Vá lá nos meus familiares e case lá com uma prima, lá com a filha de meu irmão. Case por lá. E o Isaac fala a mesma coisa, no verso 28. Isaac chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe
e te faz, olha aqui, olha as bênçãos continuando aqui, te faça frutificar, te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra das tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Então, a bênção de Jacó, e agora Isaac já não estava mais com culpa ou culpando alguém. Agora que ele repete a abençoada bênção de Abraão sobre o filho Jacó e manda então o filho ir. Para quê? Para proteção sua, para proteção. Então eu quero que você estude sobre isso e pense na importância da bênção para os nossos dias e no que é na bênção. E pare de chamar assim aquelas coisas que você ganha, aqueles presentes, pare de chamar aquilo de bênção. Bênção é algo diferente, é poder para agir. Quem recebe a bênção tem o poder, tem autorização e autoridade para agir. Então, nós precisamos receber essa bênção que Deus tem para a vida de cada um de nós. E viver nessa bênção, não perder de foco. Viver nela, fazendo acontecer, sabendo que nós fomos feitos para aquilo ali. O propósito pelo qual o Eterno nos chamou, ele nos capacitou para realizar, para sermos. E essa bênção vem através da boca de alguém a quem o Eterno designa para abençoar. Dê valor à bênção. E amanhã a gente vai ver, então, por que Esaú não podia receber a bênção. Vamos pensar sobre isso. Querido e amado Pai, obrigada por deixar esse tema escrito para nós. Obrigada por nos ensinar coisas que há tanto tempo foram ensinadas. No livro de Gênesis, lá na Gênesis de tudo, foi ensinado. E nós podemos ter acesso a isso hoje. Por quê? Porque isso não é algo que passa. Isso é algo que precisa ser aprendido, vivido, sustentado. Que eu entenda perfeitamente sobre esse tema, que meus irmãos entendam perfeitamente sobre esse tema. E que cada um de nós corresponda à bênção que tu nos deste. Que cada um de nós haja dentro do poder e da autoridade que tu nos deste para realizar os teus santos propósitos. Eu abençoo então o teu povo agora. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique então na paz de Cristo, na paz de Yeshua e até o próximo áudio, em nome de Yeshua. Amém.